O presidente Lula anunciou nesta terça-feira a criação de mais um ministério que se somará às 37 pastas já existentes. O anúncio foi feito durante essa live chamada Conversa com o Presidente. A gente também tem esse trecho, acompanhe. Nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Tá cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Apesar de não mencionar as discussões para abrigar PP e republicanos na esplanada, o anúncio sinaliza a aproximação do governo com partidos de centro. Os parlamentares da oposição criticaram a decisão de Lula e chamaram de antirrepublicana a forma que o PT trabalha na construção da maioria. José Maria Trindade, 39º Ministério, pasta da Pequena e Média Empresa, movimento, como a gente já tinha tratado, né, para atender esse grupo do Centrão. Até o momento ainda há aquele acordo para abrigar dois políticos, um do PP e um do Republicanos na esplanada. O Silvio Costa Filho do Republicanos e o André Fufuca do PP. Essa informação se confirma? Quem deve chefiar essa pasta criada? Pois daqui a pouco vão criar um ministério para cada um dos 513 deputados, né? Eu tive acesso a um estudo feito pelo deputado Carlos Sampaio, né, para a campanha política do PSDB, e o estudo é muito completo sobre o número de pastas que um país deveria ter, dividindo ali entre assuntos, e a resposta é 23 ministérios. 23 ministérios é o número ideal de assessorias, né, para se fazer um bom governo. 23. Nós estamos chegando aí a 52 daqui a pouco, né? 48 agora, 47 agora e 48 com a criação desse Ministério da Micro e Pequena Empresa. Não, na verdade 39. É um setor importante. 39. 37, atualmente 37 com esse 38, e se o outro for criado, esse em 39 vai igualar com o de Dilma Rousseff, seria a maior quantidade até aqui. Mas existe a possibilidade de criação de mais 3 ministérios. Sim, isso é verdade. Então existem estudos aqui para chegar a 42. Lula não sabe o nome dos seus ministros. É um desafio que nem se ele treinar, ficar estudando o nome dos ministros e dos ministérios, ele não vai saber. Reunião com todos eles, nunca. Só reunião coletiva que coloca todos no espaço lá na Granja do Torto ou no Palácio da Alvorada e consegue. Mas reunião um a um, o Lula não sabe o que muitos ministros estão fazendo aqui na esplanada dos ministérios. Mas não é porque o Lula é deficiente, não é que o Lula tem dificuldades de memória, não. É porque é impossível gerir todo mundo assim. Qualquer livro de técnica, de gerência, sabe que o máximo, até Sun Tzu lá na Arte da Guerra, fala lá que são 6 generais. Você controla 6 generais. E esses 6 generais controlam outros 6, que controlam outros 6, e assim está formada a cadeia de comando. É assim que se faz. Tanto ministério assim é só ralo para gastar dinheiro. E o que mais me constrange, isto é constrangimento, é saber que toda esta manobra está sendo feita para dar emprego ao Centrão, que está com abstinência de poder. Ninguém está debatendo aqui, isso aqui vai melhorar para o Brasil, isso aqui vai melhorar para a gestão pública. Não é isso, não é esse o objetivo, e isso mais uma vez me constrange. Acho que o debate público deveria ser o que podemos fazer para melhorar a vida dos brasileiros e não para onde vai esse emprego aqui que nós estamos criando. Cria mais um ralo e a gente é que rala, né, Zé? Sempre. Pois inclusive, Dantas, o Zé Carlos aqui, Lula já se encontrou mais com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, do que com alguns ministros. Isso muito provavelmente deva ser verdade. Agora, Dantas, essa estratégia de você criar um ministério e entregar para um partido para que ele venha te apoiar em votações no Congresso Nacional, essa é uma estratégia antiga. O quê? Velha política? Toma lá da cá? Faz parte do jogo? Qual é o risco disso?
Bom, o risco o Zé já mencionou, o risco é a gente pagar a conta. Aliás, não é risco, isso já é certo. A gente vai pagar essa conta. É a conta do toma lá da cá. Infelizmente, a gente na semana passada tinha aí um suspiro, né, de imaginar um cenário sem tomar lá da cá, com aquela proposta de cronograma na liberação de emendas e tal, mas parece que isso já mudou. A gente teve ali um suspiro da oposição, achando que ia reverter a situação na CPI do MST, apertar o governo, mas foi tudo jogo de cena, tudo jogo de cena. Acabou, inclusive, o Salles aqui acabou de anunciar que, olha, terminou os trabalhos, não conseguiram aprovar nada, o Zuco encerrou tudo, acabou, a CPI morreu mesmo, a CPI do MST morreu. E morreu por quê? Por causa da barganha, por causa do toma lá da cá, por causa da reforma ministerial que o Lula anunciou com esse novo ministério, Ministério das Pequenas, Médias Empresas, Cooperativas. Ele quer colocar todo mundo dentro desse balaio. Agora, o que me surpreende, eu chamo a atenção mais uma vez, é como você tem de interpretar aquilo que o Lula fala. Porque o que o Lula fala não se escreve. A gente escreve como imprensa, mas não se escreve do ponto de vista de coerência, do ponto de vista de verdades. Eu resgatei aqui justamente a frase que ele mencionou, criticando o empresário, né? E resgatei a de hoje. Olha só, qual Lula que a gente acredita? Ele diz: estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresas, Cooperativas e Empreendedores Individuais para ter um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidades. Aí ele disse que esse é o papel do Estado. Ele tinha dito: empresário fica rico porque os trabalhadores trabalham, não ele. O Lula precisa dizer de que lado ele está. Se está do lado do empresário, do empreendedor, se está do lado do trabalhador, se está do lado dele só. O Lula é o mesmo Lula que vai lá em Angola dizer que, olha, né, temos aí 1% mais ricos, cada vez mais ricos. Ele está em qual percentual desse 1%? Então, assim, não passa a ser um grande discurso cínico, infelizmente, e isso não vai resultar, melhor dizendo, em política nenhuma que estimule o empreendedorismo. Aliás, quem faz isso muito bem é o Sistema S, que faz por conta própria ali, com o estímulo e financiamento próprio do próprio mercado, da própria indústria, do próprio empresariado. O Estado, quanto menos se meter na vida do empresário, melhor. Aliás, o empresário cresce com menos Estado, não com mais. Mota, não haveria mal em aumentar o número de ministérios se a criação se justificasse, se você colocasse um técnico ali para mexer os pauzinhos e articular para que determinado setor prospere, cresça, se desenvolva. Mas não é o caso, né? Você cria um ministério simplesmente para distribuir cargos. Ainda que fosse essa a intenção, Daniel, ainda que nós tivéssemos pessoas com a melhor intenção, ainda que não houvesse esse toma lá da cá, ainda que a intenção fosse realmente, imagine, nós 4 aqui agora, vamos formar um governo, a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer promover o desenvolvimento, o que nós vamos fazer? Eu aposto que a gente não criaria 39 ministérios. Eu aposto que talvez a gente chegasse à conclusão que 4 ministérios, tá bom, um para cada um aqui de nós, tá bom, 4 ministérios. O que a gente está vendo é o MSM, é o movimento dos 100 ministérios. É o programa Meu Ministério Minha Vida. É o que Zé Maria falou, acho que foi o Zé que falou, né? Só falta um ministério para cada parlamentar. Ou por que não um ministério para cada brasileiro? Passa uma lei, o Congresso aprova uma lei dizendo cada brasileiro tem o seu ministério. Não tem verba, não tem cargo, não tem nada, mas cada um tem um ministério. O interessante é como, nesses momentos, a gente vê a união de pessoas que dizem estar em posições completamente diferentes do espectro ideológico. Nessas horas, todos se unem. E aí eu vou pedir licença para ler aqui uma citação que eu estava guardando para uma ocasião como essa, de um dos maiores estadistas brasileiros, foi jornalista, escritor, governador, primeiro governador do estado da Guanabara e parlamentar também, Carlos Lacerda, que escreveu isso no início dos anos 60. Os donos do Brasil são ambidestros, ou seja, usam a mão direita e a mão esquerda. O submundo tosco de ideias e refinadamente intuitivo dos caudilhos não conhece direita nem esquerda a não ser como rótulos. O que lhes importa é o poder.
o uso pessoal dele para enriquecer, para afogar suas inferioridades no ódio, na cobiça, na deslumbrada mediocridade do espanto de se verem tão alto sem saber como nem para quê. Carlos Lacerda, O Poder das Ideias. Muito bom, Mota. Agora a gente vai fazer rapidamente mais um giro. Ô, Dantas, você falou sobre a desidratação da CPI do MST, trouxe a informação aqui em primeira mão e, naturalmente, isso tem uma relação direta com os movimentos do governo federal para distribuir cargos na esplanada dos ministérios. Então, essa informação que você trouxe sobre a CPI do MST tem a ver, naturalmente, com os próximos passos para a indicação de integrantes de partidos do Centrão para a esplanada. O que nós sabemos até aqui, tem alguma informação de bastidor? Olha, tudo que está acontecendo é do jogo político. Infelizmente, nós não tenhamos esperança de que algo, olha, vamos ter aí realmente um movimento de moralização, né, da política, de elevação dos espíritos dessas nossas queridas autoridades. Infelizmente, o jogo político é um jogo rasteiro, é o jogo da busca pelo poder e pelo dinheiro. São as duas coisas que movem a maioria dessas pessoas que hoje estão em cargos eletivos, como bem citou aí o Mota, lembrando o Carlos Lacerda. É poder e dinheiro. E aí, o que nós temos hoje? Nós temos uma situação em que a turma do Centrão, PP, o próprio Republicanos, eles querem ocupar o governo, inclusive queriam aí o coração, né, do governo do Lula, que é o movimento, o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí o Lula falou, não, peraí, eu entrego, mas só entrego aqui uma das artérias, porque a outra eu vou precisar aqui pegar o Bolsa Família e colocar em outra pasta. Ele está se virando, porque isso seria realmente entregar não só não o coração, a alma daquilo que ele tem, né, como grande bandeira, né, de um governo que se diz um governo social. O final dessa história é aquilo, é o Centrão com mais poder dentro do governo, ocupando o governo, tentando repetir a fórmula que foi muito bem sucedida no caso do governo Bolsonaro. Ele conseguiu, inclusive, nomear o próprio ministro da Casa Civil. Vai ser difícil repetir isso, até porque a estrutura partidária é outra e o histórico do próprio Lula como político é outro também. Então, a gente vai ter essa tensão permanente. Quando eles quiserem mais espaço, o Lula vai pressionar de um lado e eles vão pressionar do outro. A gente vai ter ainda grandes pautas importantes no Congresso a serem votadas, e aí eles vão pressionar para a liberação de mais emendas bilionárias, e aí segue o jogo até a próxima eleição. Caniato. Pois é, inclusive algumas pessoas aqui estão questionando, viu, Zé Maria, que seria um contrassenso o presidente Lula criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, porque ele, em tese, estaria estimulando o empreendedorismo. E é algo que ele não gosta muito, ele prefere que as pessoas estejam trabalhando debaixo do sindicato, sob o regime de CLT, afinal o governo acaba também ganhando muito com essa divisão por conta dos impostos, né, Zé? Olha, Lula está aprendendo. Durante a campanha eleitoral, ele falou em retroceder na reforma trabalhista, que foi um grande avanço, né, nessa relação aí de trabalhador-patrão. E acho que se ele colocar de volta esse debate no Congresso Nacional, essa relação será modificada. É preciso tirar essa relação direta de dependência do trabalhador com o patrão. E o Lula hoje na live foi muito claro, dizendo, olha, muita gente gosta de trabalhar sem carteira assinada. É verdade, sim, é verdade, muita gente gosta de ser livre. Trabalhar em 2, 3 empresas sem carteira assinada. Existirá a relação de carteira assinada. Para o contratador, pouco interessa o nome que isso dá. O nome para ele tem que ser custo. Se é 13º, se é férias, não interessa. O bom empresário tem que calcular o custo anual daquilo. E não precisa saber o nome. Então, a contratação fora da carteira assinada, o contratador vai levar em consideração aquele custo, aquele gasto, para agregar o valor ao produto que ele vai vender. E é isso que vai tornar o produto dele competitivo ou não. Então, Lula, de hoje, está certo ao dizer que muita gente não gosta de carteira
assinada. É preciso progredir, e esta é a realidade. Esse Ministério da Micro e Pequena Empresa não é que a gente desdenha da força da pequena empresa e da microempresa. Muito pelo contrário, é o setor que mais contrata no Brasil, setor de pequena e média empresa. O Simples é um grande exemplo. O Simples, pelo próprio nome, simplificou o pagamento de impostos. Você faturou, já sabe quanto vai pagar e pronto. O Simples tem uma carga tributária, às vezes, maior do que a empresa tradicional. E por que muitos optam pelo Simples? Pela simplificação, pelo jeito simples. Você pagou ali o imposto, acabou. Nenhum fiscal vai atrás de você. Agora, numa empresa desse manicômio tributário, não. Você, mesmo tendo boa intenção de pagar impostos, você vai errar, porque a legislação é confusa e confunde estado por estado. Portanto, o Lula não falou isso durante a campanha, mas agora ele diz que muita gente não precisa ter carteira assinada para trabalhar. Isso também é trabalho.